Glória a Deus. Amém? Eu vou pedir para vocês ficarem tudo do mesmo lado, por favor. As irmãs, tudo pertinho, tudo juntinho, que a gente vai fazer dinâmica hoje. Aleluia. Quem está feliz? Quem está feliz essa noite? Quem recebeu no Senhor a unção? Aleluia, glória a Deus. Foi um tema que foi passado, né? Mulheres que carregam o azeite da unção, que está lá em Mateus 25, do 1 ao 3. Amém? Antes da gente começar, né? Antes de abrir e ir para a palavra, eu quero acreditar que hoje, ao seu lado, está uma mulher cheia de unção, uma mulher cheia de azeite, que você não perca nenhum momento daquilo que o Senhor irá derramar aqui essa noite. Eu quero acreditar que muito antes de você vir aqui para essa casa, o Senhor já falou contigo. Você já tirou um momento para agradecer, para orar, buscar a presença dEle. Porque aqui nós viemos transbordar daquilo que nós enchemos antes. Aqui nós viemos transbordar na vida do outro. O Senhor ele vai falar conosco, mas Ele vai transbordar o que está em nós. Aí olha o pastor irmão do lado e pergunta para ela: você está cheia ou você está vazia? Se você estiver cheia, você vai transbordar na vida da sua irmã. Mas se você estiver vazia, o Senhor essa noite vai te encher para você poder transbordar. Amém? Aleluia. Abra sua palavra comigo em Mateus 25, do versículo 1 ao 13, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosconejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e a que estavam preparados entraram com ela para as bodas. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. Amém? Eu vou convidar vocês a olhar uma para a outra e perguntar o quanto nós estamos carregando, se nós estamos cheias, se nós estamos vazios. Só que antes de eu entrar na palavra, aprofundar aqui no capítulo 25, ele começa a falar muito antes no capítulo 24, que ali Jesus estava falando com os seus discípulos, né? E os discípulos estavam maravilhados com o templo, com tudo que tinha. Só que Jesus ele chamou a atenção dos seus discípulos, dizendo para eles que nada ficaria de pé, que nada daquilo que eles estavam maravilhados, daquilo que eles estavam olhando, que estava enchendo os olhos, não fazia sentido para nada. Por quê? Porque não é aquilo no templo que trazia o que Jesus estava anunciando, que era a salvação. Não era no templo. Jesus ali naquele momento ele falou para os seus discípulos, e dizendo para os discípulos que ali não ficaria pedra sobre pedra, no capítulo 24, não foi querendo desmotivar os seus discípulos, nem jogar um balde de água fria, mas para os discípulos entenderem
anunciando, porque Jesus estava falando. Ali, quando Jesus convidou os seus discípulos para ir a uma outra cidade, falar com os discípulos, porque ele perguntou, né, para os discípulos, lá no capítulo 24. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: atentai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai e vos assentais, pois é mister que é isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios da dores. Ali Jesus estava mostrando para os seus discípulos e perguntando, né, para os discípulos se eles sabiam quem iria vir. Se ali naquele momento, quando ele perguntou que eles foram para uma outra terra, e ali chegando, eles levantaram ídolos, fizeram adoração a ídolos, e aí eles perguntaram quem era, né, que ele iria vir. E alguns disseram que seria Elias, que seria João, que seriam muitos outros. E ali Jesus ele voltou para os seus discípulos, aquele que andava com Jesus, os 12 discípulos, que se assentavam à mesa com Jesus, aquele que fazia parte do banquete com Jesus, aqueles que estavam dia a dia caminhando lado a lado, disseram. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro responde, Jesus disse a Pedro que ali aquela revelação, ele sabia que não era vindo diretamente de Pedro, mas sim, diz do céu, do Senhor, do Pai que o enviou. Assim somos nós, precisamos estar atentas e saber todos os dias com quem nós caminhamos, o que nós carregamos, o que nós transportamos. Ali os discípulos, eles entendiam porque veio diretamente do Pai, veio diretamente do céu. Ali os discípulos conheciam. E você? Você tem conhecido com quem você tem caminhado? Você tem conhecido com aquele com quem está ao seu lado? Quando Jesus, ele entregou a sua vida por nós, ele veio anunciar. João Batista, ele veio anunciar a Jesus Cristo. Quando ele disse que era importante, que era necessário que ele fosse. Por que Jesus estava dizendo que era necessário que ele fosse? Porque senão não poderia enviar quem? O Espírito Santo, o Consolador, aquele que iria, que continua caminhando conosco dia após dia. Eu quero acreditar que nós somos essa geração ao qual o Senhor ele pode nos enviar, ao qual o Senhor pode anunciar grandes coisas através da minha vida e da sua vida, através de muitas coisas que o Senhor ele tem feito neste lugar. Nós não viemos aqui somente para fazer números, para encher cadeiras. Nós viemos aqui anunciar o nosso Cristo, aquele que o mesmo que Pedro falou, Filho de Deus vivo, aquele que há de vir, aquele que veio um dia e voltará, aquele que se rendeu e deu
eu chorei demais, porque eu falo, antes da palavra falar para a igreja, ela falou primeiramente comigo. E o Senhor, Ele tem um jeito de nos constranger, que somente Ele sabe fazer. Ali eu entendi que eu não sei nada. Quando o Senhor falou que nós não precisamos tirar só um momento, quando nós temos a oportunidade de estar aqui, anunciando e falando da Sua palavra, mas precisamos, a todo momento, tirar esse particular com Ele, aprender mais, porque nós transbordamos. Eu compartilhei a semana anterior de um texto que fala assim, que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. A nossa boca fala daquilo que está aqui dentro. Se nós não meditarmos na palavra do Senhor, se nós não conhecemos verdadeiramente o nosso Senhor, se nós não formos verdadeiramente mulheres cheias da azeite da unção, o que nós vamos transbordar na vida? O que você vai transbordar? Olha para a sua irmã e fala, o que você vai transbordar na vida do outro? O que nós vamos transbordar na vida de outras pessoas? Isso é muito sério. Quando, aqui nessa passagem que fala das virgens, a gente conhece que na nossa cultura, o noivo fica no altar, né, esperando a noiva vir, se prepara, a noiva às vezes demora 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o noivo fica lá, esperando ansiosamente, porque todos querem, aguardando. Eu acredito que quando a gente tem convite, né, de casamento, todo mundo se prepara, espera receber, ver aquela festa linda, maravilhosa. Mas na cultura judaica é diferente. Não é um noivo que espera, aleluia. É a noiva que está lá aguardando, é a noiva que está lá cheia de expectativa, ansiosamente aguardando a vida do seu esposo. É a noiva que fica lá esperando o noivo chegar. É isso que Jesus fala nessa passagem, é isso que Jesus quis anunciar aos discípulos, dizendo para eles: como que vocês têm esperado, como vocês têm preparado. Quando ele fala das 10 virgens, das 5 loucas e as 5 prudentes, eu achei tão tremendo. Por quê? Porque quando o Senhor revelou que na preparação das 10, as 10 eram virgens, as 10 tinham as suas vasilhas, as 10 estavam ali, mas não era o que elas estavam carregando, não era o que elas tinham, mas era o quanto elas estavam atentas para não perder. Porque na cultura judaica, estudando, eu vi que os judeus, o casamento acontece até às 18 horas, até o pôr do sol, por causa da noite, por causa da escuridão. E as lamparinas, o azeite, é para deixar as suas lamparinas acesas, iluminar o caminho para o esposo, para que o esposo viesse até a noiva. É esse o motivo de manter as lâmpadas cheias do azeite, cheio da unção, para anunciar, para poder o nosso noivo tão esperado, o nosso esposo, para poder ver o caminho. E quando essas loucas, elas não toscanejaram e dormiram, ali o Senhor me mostrou que teve um propósito. Não foi porque o noivo não estava preparado, não foi porque o noivo ele se atrasou e não sabia. Teve um real propósito, ao qual o Senhor me revelou. Foi para mostrar que ele estava preparado. Você está preparada? Você, como as mulheres, as 5 virgens prudentes, ou como as 5 loucas? Porque é isso que foi que diferenciou uma da outra. Foi isso que separou uma da outra, mostrando para elas que quando o noivo tardou e não veio, 5 estavam preparadas e 5 não estavam. 5 seriam como loucas para poder correr e se preparar. Você tem se preparado? Você tem se preparado todos os dias? Como você tem se preparado para o esposo? Como você tem feito na sua vida para esperar o nosso Senhor? Porque Ele nos prometeu que Ele virá. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que
que o nosso Senhor virá, mas Ele virá. Ele virá e vai querer buscar uma igreja cheia, uma igreja ardente, uma igreja que glorifica, uma igreja que dá aleluias, uma igreja não morta, não apagada, não uma igreja despreparada, uma igreja que não sabe o que está anunciando, uma igreja que não sabe o que está esperando, mas uma igreja assim como as 5 virgens prudentes, cheia da unção, cheia do azeite, sabendo o que carrega, sabendo quem está anunciando, sabendo o que está transbordando. Você quer transbordar o que dentro da sua casa? Você quer transbordar o que na sua família? Eu acredito que, assim como eu sei que tem muitas mulheres que não conseguiram ainda alcançar o seu marido ou sua mulher, alcançar filhos, que muitos filhos estão se perdendo aí fora. Mas por quê? Nós temos sido exemplos, nós temos sido como essas virgens prudentes que têm se preparado para a espera do noivo, se preparado para receber no momento quando Jesus chegar e virar e falar: oh, minha amada, e não falar como ele falou aqui: não vos conheço. Eu não quero ouvir isso da boca do meu esposo. Eu não quero ouvir isso de Jesus chegar e falar que não me conhece, que Ele não sabe das quais obras eu fiz, porque nós vamos prestar para o nosso Senhor tudo quanto nós temos feito, tudo quanto nós temos apresentado, tudo quanto nós temos acrescentado no seu reino. Amém? Que você possa, que essa palavra ela possa arder no seu coração, que você possa essa noite olhar e falar: Senhor amado, Jesus, como eu tenho me preparado? Jesus, eu tenho agido como as prudentes ou eu tenho agido como as loucas? Jesus, mostra-nos para essa noite. Fique de pé, igreja. Fica de pé. Vamos pedir para o Espírito Santo, aquele qual Jesus enviou para nos ajudar, para nos direcionar, para que Ele venha nos mostrar essa noite o que nós temos feito, as nossas atitudes. Elas têm sido como as das virgens loucas que estavam despreparadas, que só preparavam por um momento. O Senhor não quer que nós venhamos nos preparar somente para o momento, mas o Senhor quer que estejamos preparados para a eternidade. Oh, aleluia! Oh, Pai, aqui está a sua palavra, ao qual o Senhor direcionou essa noite, Pai, para a sua igreja. Aqui está a mulher, Senhor, ao qual o Senhor tem chamado, mulheres ao qual o Senhor tem levantado, mulheres ao qual tem se disponibilizado, Pai, a ouvir e obedecer a tua voz. Oh, Senhor, eu oro essa noite por cada mulher, que elas venham, Senhor amado, a se posicionar como as 5 virgens, Senhor, que estavam preparadas, as 5 virgens, Senhor, que carregavam
Jesus. Eu